Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que Deus abençoe a tua família, a tua casa, o teu trabalho, os teus celeiros, os teus amigos, né? Todos aqueles que estão ligados a ti por laços sanguíneos, por laços de amizade, sejam abençoados com a tua presença, pois o Espírito Santo habita em nós. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra. Eu fiquei 1 hora aqui de oração e eu sempre falo para o Senhor, Senhor, me dê uma palavra que eu preciso, né? Não aquilo que eu quero ouvir, que muitas vezes nós pedimos, né? Nós somos mais pidões do que gratos ao Senhor, né? E tem que ser o contrário. Nós temos que ser menos pidão e mais grato ao Senhor, né? Mas cada um sabe a sua necessidade. Eu agradeço muito ao Senhor até pelo oxigênio, né? Porque se não fosse o Todo-Poderoso soprar o oxigênio, eu nem estava aqui gravando esse vídeo. Então, por isso, já é um motivo de gratidão ao Senhor, né? De dar graças, de louvar ao Senhor. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com os amados está em Mateus 6. E é uma palavra extensa, mas eu vou gravar essa parte aqui, mais tarde eu vou gravar outra, porque tem muita coisa para extrair dessa palavra, desse capítulo, que é muito bom, muito bom. Isso daqui, assim, é uma lição para a nossa caminhada. É necessário para as nossas vidas, para começar a nossa caminhada com Cristo, né? Porque muitas vezes nós nós pedimos muito ao Senhor, né? Nós apontamos muito para o nosso irmão, né? Porque a gente se queixa, porque fulano me magoou, Senhor, faz justiça, né? Faz justiça. Né? Mas muitas vezes nós esquecemos que nós somos pecadores também, que nós falhamos, que nós também magoamos as outras pessoas, que nós somos seres humanos, que nós estamos propensos a erros e falhas. Então nós temos que nos examinar primeiro. Quando nós chegarmos diante do Senhor, nós temos assim, muitas vezes eu cheguei diante do Senhor chorando mesmo, chorando literalmente de soluçar. Por quê? Porque eu não segui, né, aqui, não fiz segundo aqui a palavra do Senhor. Porque quando a gente anda de acordo com essa palavra, pode até acontecer sim, porque nós estamos sendo testado para ser aprovado, né? Nós estamos no vestibular para entrar no céu. Então, nós temos que estar vigiando, né? Vigiando e vigiar primeiramente a nós mesmos. Amém? Vamos à palavra? Que diz assim, Mateus 6. Na minha Bíblia tem um título assim. Eu vou ler até o 15. Porque tem uma lição muito boa aqui. Vou ler até o 15. Guardai, assim, socorro aos necessitados, né? Na minha Bíblia. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres a esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que se receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vem secretamente te recompensará. E orando, não useis as vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir. Portanto, vos orares assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. A vós, se porém não perdoare aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vós não perdoará as vossas ofensas. Você está entendendo como é que é? Nós temos que perdoar para ser perdoado. Ai, estou me ajeitando aqui na cadeira. Aqui também é referente a esse capítulo, esses dois versículos que eu acabei de ler aqui, o 14 e o 15, que fala porque se perdoarem os homens. Preste atenção. Aqui está uma condição. Aqui está uma condição que tem um significado sine qua non. Sine qua non, para que alcancemos o perdão de Deus. Analise sua vida e descubra se você guarda em seu coração mágoa, ódio, vingança, desprezo ou outro sentimento semelhante contra alguém que pecou contra você. Jesus está afirmando que aquele que não está disposto a perdoar não merece ser perdoado. Presta atenção, pega a senha. Esperar dos outros o que não estamos dispostos a fazer é a essência do egoísmo e do pecado. Busque em Deus o perdão para os seus pecados, mas busque também a capacidade de perdoar a quem pecou contra você. Aqui na Bíblia, que está lá em João, 1 João, Epístola de João 2, no versículo 1 e 2, diz assim: Filhinho, não pequeis, mas se pecares, tu tens um advogado, que é o Espírito Santo, que intercede por ti, com gemidos inexprimíveis. Mas isso, né, eu costumo falar, mas isso a gente não tem, porque nós temos um advogado, nós temos o Espírito Santo, nós não temos que ficar pecando, né? Aí você peca ali, vai para os pés do Senhor, ai Senhor, eu fiz isso. Isso é ser crente cai. Isso é não ter maturidade na fé. E nós precisamos ter maturidade espiritual para ficar firmado na rocha. Você está entendendo, meu irmão? Uma vez limpo, né? Limpo, você tem, é um exercício. Eu costumo falar que nós estamos no quartel-general de Jeová. Então, todo dia é um treinamento. Todo dia é um treinamento, todo dia. Por isso que nós temos que fazer um hábito diário. Café da manhã, você não sente fome? Então, é a mesma coisa. Que você venha sentir a necessidade
de estar orando, de estar se fortalecendo com essa palavra, porque é a palavra de Deus viva dentro de nós que vai nos livrar do pecado, que vai impedir de nós pecarmos, de nós falarmos palavras vãs ao nosso próximo, de magoar. Muitas vezes ele vem mesmo, é mandado mesmo pelo adversário para nos testar. Jesus não fez quando saiu do seu jejum, né, de 40 dias do monte, qual foi a primeira pessoa que se apresentou ao Senhor? Não foi Satanás, né? Sabendo que ele estava jejuando, que ele estava com fome e com sede, né, tentando ao Senhor. Imagine nós, ele era Filho de Deus, Todo-Poderoso, o Altíssimo, a Trindade Santa, né? Imagine nós, seres carnais, né? Que não... Então, nós temos que estar na torre da vigilância, sim. Agora, vamos aprender com Jesus a orar de verdade. Aqui tem uma lição maravilhosa, maravilhosa. Com estas palavras, está escrito aqui em Mateus 5, estou aqui, sobre a oração. Com estas palavras, Jesus nos ensina que não devemos orar com a intenção de mostrar aos outros a nossa santidade ou as nossas virtudes, mas que a oração que realmente tem valor é a oração feita em nosso cantinho particular, onde só Deus nos ouve, onde podemos abrir o nosso coração como um amigo. Orações decoradas com frases repetidas não passa pelo nosso cérebro. Por isso, nossa prece ao Senhor Deus deveria expressar nosso sentimento mais escondido, como se fosse uma conversa pessoal com Ele. E como quando trocamos confidência com um amigo mais íntimo. Eu faço isso com Jesus. Eu falo com Jesus até dos meus desejos mais sórdidos. Você acredita? Quando aquilo vem me perturbar minha mente, eu, Jesus, como é que é isso, Senhor? Limpa minha mente, meu coração, meus pensamentos. Não posso ficar dessa maneira, não posso sentir isso, não posso aquilo, porque o Senhor me confiou uma grande obra e eu não posso me desviar do teu caminho. Firma os meus pés na rocha, Senhor. Não permita que eu olhe para a direita nem para a esquerda. Assim que eu falo com Jesus, né? Uma certa vez eu vi o pastor Samuel Mariano, né? Ele chamando Jesus, né? Entrou no quarto, botou uma cadeira. Jesus, senta aqui. Entendeu? E assim a gente vai aprendendo com os profetas, né? Senta aqui, Senhor, vamos conversar. Eu já tenho aqui o cantinho, né? Aqui na Copa, na casa da minha irmã, né? Que eu moro com ela, sou acompanhante dela. Então já tenho um cantinho aqui na Copa. Pode estar calor que tiver, pode estar... Eu estou no meu cantinho. Falei, não, esse é o cantinho da minha oração. Aqui é o cantinho que eu choro, que eu falo com Deus, né? Não importa, é dessa maneira. Agora vamos aprender a orar o Pai Nosso, como o Senhor nos ensinou. Eu já até gravei esse trechinho dessa oração, Aprendendo com Jesus a Orar, no Facebook, né? Que eu comecei a gravar no Facebook. Meu irmão falou, faz um canal para você, né? Que alcança mais pessoas e tal. Então... é assim que eu, às vezes, assim, tanto que eu tenho um monte de Face, porque eu não sei como apagar, deletar, esquecer as senhas, é um problema. Mas vida que segue, né? O importante é a mensagem. O importante é que a mensagem chegue até você. Isso que me importa. Não importa mais se é no Face, se é no YouTube, né? Agora eu tenho gravado mais no YouTube do que no Facebook mesmo, né? Porque o Facebook é uma rede, né, mais assim, pessoal, né, onde as pessoas postam, e às vezes assim, posta tantas coisas que eu até dou uma olhada, sim, mas
passo batido com certas coisas, certos vídeos, nem procuro ver porque não vai me edificar. E eu acho muitas coisas desnecessárias que as pessoas colocam ali. Nós temos que colocar coisas que vai edificar, né? E também um meio de comunicação, né, que tem abençoado, encontrado famílias, né, pessoas que foram separadas na infância através, né, do Facebook, do contato, né? Isso é muito legal, é muito bacana, né? A internet é maravilhosa, né? Aproxima as pessoas, mas tem que saber usar. Amém? Vamos aprender a orar o Pai Nosso, que é mais interessante aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendendo com Jesus a orar. Presta atenção em cada detalhe, que isso daqui é muito importante, né? Se você não pegar da primeira vez que você ouvir, ouça mais uma vez. Mas não esquece de dar o likezinho lá não. Compartilha com alguém, né? Ajuda a missionária. Amém? O canal dela crescer, quero alcançar 1000, né? 1000 visualizações, né? Para que eu tenha um projeto social, né? Que está bem próximo de realizar, né? E Deus tem enviado pessoas para estar me ajudando neste projeto. Coisa linda, coisa de Deus mesmo, Deus purinho. E eu, assim, muitas pessoas não dão crédito, né? O meu projeto, mas assim, porque até a minha irmã, que vê o terreno lá todo cheio de mato, né? Ai, meu Deus, será que você vai conseguir? Vou conseguir sim, em nome de Jesus, porque Ele é fiel, e fiel para cumprir com a sua palavra, né? Amém? O difícil era ter a propriedade, né? Já tem, então tá tudo fácil, né? O canal crescendo, né? E eu acabando de pagar, né, o bendito empréstimo do INSS, tudo fica fácil, né? Com Jesus não tem complicação. Às vezes, ele até permite a dificuldade para a gente aprender a valorizar lá na frente, né? E saber que ele é em nossa vida. Porque eu vivi de experiência de desemprego e o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Eu vou falando, né, ao longo. Acho que eu já até falei em alguns vídeos, né? Mas tem pessoas que não veem os vídeos antigos, e aí eu vou, à medida que Deus vai me dando a palavra, eu vou compartilhando. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe. Vamos lá. Aqui eu vou falar do versículo 9, essa oração do Pai Nosso que eu li aqui, ela está incluída nessa meditação aqui, nesse estudo, né? Porque isso aqui é um estudo. Bíblia é cultura. Do versículo 9 ao 13. Pega a sua biblinha aí, você vai acompanhar. Na sua não tem, mas na minha tem, tá bom? Aqui Jesus nos apresenta um modelo de como devemos orar a Deus, mas não quer nos ensinar que devemos orar sempre com a mesma palavra, nem mesmo que esta seja a única maneira de orar a Deus. Podemos extrair desta oração alguns componentes que devem caracterizar nossa prece dirigida ao Senhor. Pai Nosso. Deus é, além de soberano universal, um Pai de amor a quem devemos dirigir nossas preces. Fale com Deus na sua oração, como se estivesse falando com o seu próprio Pai. Santificado seja o teu nome. Esta expressão envolve a ideia de adoração. Aquele que nós dirigimos, Deus é santo e devemos expressar sempre nosso reconhecimento de que Ele merece nossa reverência total. Não somente em palavra, mas também em nossa obediência aos seus mandamentos. Vai pegando a senha. Venha a nós o teu reino. Devemos buscar o reino de Deus. A este deve ser nosso principal anseio. Esta expressão revela que devemos buscar hoje o reino da graça, para que alcancemos a culminância desse reino, o reino da glória, quando Jesus voltar.
Jesus está voltando. Jesus está voltando. Seja feita a tua vontade. Ensina submissão. Quando nós submetemos às ordens, às leis de Deus, nos colocamos numa condição em que Ele pode cumprir a sua vontade em nossas vidas. Amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, envolve todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos. Este pedido envolve todos os bens físicos, materiais e espirituais, necessário e suficiente para manter a nossa vida. Perdoa-nos como nós perdoamos. Envolve uma análise íntima, uma reflexão de arrependimento e confissão. Busque em Deus um coração disposto a perdoar, pois Jesus aqui nos ensina que o cristão deve imitar a Deus no quesito do perdão. Não nos deixe cair. Indica a busca pela força e proteção de Deus, a fim de sermos virtuosas sobre as mais diversas situações a que somos submetidos todos os dias. Nós passamos por situações diferentes, adversas, por processos. Este pedido indica que Deus não nos livra de sermos tentados, assim como Ele foi. Porém, se o buscarmos, Ele nos dará força para não cair. Cabe lembrar também que com demasiada frequência nos colocamos voluntariamente no caminho da tentação. Olha só, isso daqui é tremendo. Por isso, este pedido significa que estamos prontos a renunciar nossos próprios caminhos, submetendo-nos a caminhos propostos por Deus. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e não causa dano. Me engasguei a saliva. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Nossas orações devem sempre terminar com louvor a um Deus soberano e excelso, pois Ele é. Ele não foi, Ele é. Que é todo-poderoso e cheio de glória, mas que está disposto a ouvir e atender a oração de uma simples pecadora. Amém? Esta palavra significa que aquilo que acabamos de dizer é a expressão sincera de um coração crente e confiante num Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo ouve. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a esse Deus vivo, maravilhoso, grandioso, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Glorifiquemos sempre a esse Deus glorioso, aleluia. Oh, glória a Jesus. Ainda tem mais aqui, uma partezinha que nós vamos dar sequência, né? Hoje, agora. Aprendendo com Jesus a perdoar. Jesus nos ensinou a orar, né? Nos exortou aqui sobre pecar, né? E nos alertou, né? Na oração.
nos exortou na oração. Agora nós vamos aprender com Jesus a perdoar. Ah, Senhor, mas perdoar é tão difícil, né? Ah, porque ele me feriu, porque ele me magoou, porque ele fez isso comigo. Nós só temos essas lamentações, né? Porque eu também fazia assim, entendeu? Ah, Senhor, como é que eu vou perdoar? Porque Deus literalmente, né? Eu ouvi a voz de Deus, mandando eu perdoar. O meu irmão mais velho, né? Que eu tinha uma mágoa dele tremenda. E Deus tinha falado que ia recolher meu irmão. Só que a minha mãe estava no leito de hospital. Aí eu, Senhor, minha mãe que está doente, o Senhor vai recolher meu irmão. Fiquei sem entender, mas obedeci. E teve um dia que eu falei assim, meu irmão estava assim meio afastado de mim, meio de mal, né? Sem falar. Eu estava proibida de ir na sua casa, olha só. E a casa que ele morava foi dada assim, entre aspas, né? Pela minha mãe. Ele morava na casa que foi da minha mãe. Isso também fazia parte da mágoa. E um dia eu falei assim, porque minha mãe ouviu dizer que, olha, você vê como é que é a rede da fofoca, que a minha sobrinha, né, a minha cunhada me queria ver lá nem pintada de ouro. Aí Deus estava mandando eu ir lá. Aí eu falei para minha mãe, eu vou na casa do meu irmão. Aí ela, não vá, filha, eles não vão te receber, vão te maltratar. Falei, não, mãe, eu vou porque Deus está mandando eu ir e eu tenho que obedecer, né? E Deus falou nitidamente para mim ir lá e perdoar meu irmão. Só que não contei, né? Falou o restante para minha mãe. E aí eu liguei para minha cunhada e perguntei se ele estaria em casa, a minha sobrinha, né, e tudo, que eu iria lá. Aí ela, né, minha cunhada, falsa, meu Deus, não, vem, tudo bem, que não sei o que, fui. Minha mãe ficou assim, né, que minha mãe rezava e tudo, né, para que tudo desse certo, e eu sempre fui uma pessoa apaziguadora. Eu fui. Cheguei lá, né, eu expus, perguntei o que estava acontecendo, porque eu estava proibida de ir lá e tal. Aí foi desfeito, né, o mal-entendido, né, porque eu não tinha falado nada do que estavam falando. E eu pedi perdão para minha sobrinha, né, porque eu tinha alertado ela de uma gravidez indesejada e isso causou um transtorno, né, porque ela acabou tendo um filho, né, solteira, sendo mãe solteira. E o meu irmão, né, ficava entre a cruz e a espada, né? Ficava magoado, aborrecido, chateado, né? Mas também não falava. Então eu fui, botei tudo em prato limpos, né? Botei tudo, expus tudo na mesa. E pedi perdão para minha cunhada, pedi perdão para minha sobrinha, pedi perdão para o meu irmão e finalizei com uma oração. E no final a minha sobrinha pediu para me orar pelos filhos, pelo filho dela, por uma situação que ela estava envolvida, né? Só que eu não sabia que situação era nem que é, mas Deus colocou exatamente as palavras. Foi uma oração objetiva, né? Eu nem sabia o propósito da oração, mas Deus colocou as palavras certinhas na minha boca. E depois ela ficou admirada, porque eu não sabia do que estava acontecendo. E eu orei em cima daquilo que estava acontecendo, né? E assim reatamos a amizade, né? Graças a Deus, né? Estamos bem, né? Até hoje, né? E eu faço questão, né, que nós estejamos bem, porque qualquer coisa assim a gente está sempre falando, né? Porque se magoar, se falar alguma coisa que não gostou, né, a gente tem que falar, né? Usar de sinceridade para com o nosso próximo, para que tudo vá bem, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir a nossa alegria, destruir a nossa família, trazer inimizade no meio da nossa família, entendeu? Para que nós venhamos nos sentir só. Mas Jesus veio para nos salvar, nos libertar, nos dar vida, vida em abundância.
Por isso que nós temos que ser praticante dessa palavra, né? Por isso que nós temos que abastecer o nosso tanque. Porque se nós estivermos abastecidos com essa palavra, trazê-la atada assim no nosso coração, né? Porque em Provérbios 22, 17 diz que nós temos que trazer atado no nosso coração a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, que nos liberta, que nos salva. Amém? Vamos aqui para a palavra, né? Esse é meu testemunho, tá vendo? Dentro dessa palavra. Que nós temos que aprender a perdoar, porque nós só sabemos acusar. Ah, porque ele me feriu, porque ele disse isso. E nós falamos o quê? Muitas vezes, né, a ira vem e nós não vigiamos e a palavra vai. Depois que a palavra sai, ó, já era. Depois que feriu o irmão, já era. Você tem que ir lá, se reconciliar com ele, né? Dizer que tem que pedir perdão, né? Tem que usar de argumento. Se você não tem coragem, não tem como, você peça ao Espírito Santo para te proporcionar o momento e a hora certa para que você vá se reconciliar com seu irmão e com seu próximo. Não é? Entendeu? Aqui na minha situação foi meu irmão, mas quando acontece com o meu próximo também, é a mesma coisa, é o mesmo processo, porque nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Amém? Vamos aqui, né? Aprendendo com Jesus a perdoar. Jesus nos ensinou que devemos estar sempre prontos a perdoar aqueles que nos ofendem e magoam como uma condição para que recebamos dele o perdão de nossos pecados. Aquela que não está disposta a perdoar aos outros não merece receber perdão. Esperar dos outros é de Deus. Aquilo que não estamos dispostos a fazer, a essência do pecado e do egoísmo. Se Deus perdoasse a quem não perdoa, estaria sendo conivente com a sua falta e agindo assim. Estaria sendo incoerente com a justiça que é atribuída ao seu caráter. Devemos estar sempre dispostos a perdoar, mesmo que a pessoa que nos ofendeu não mereça perdão, por não reconhecer o seu erro e nem mesmo ter arrependido de tê-lo praticado. O perdão de Deus é estendido a todos os pecadores, independente de estarem arrependidos ou não. Pegou a senha? Isso não significa que todos serão perdoados, porque para que isso aconteça, são necessários arrependimento, confissão e mudança de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você se dispõe a perdoar alguma pessoa que a ofendeu, você cumpriu a sua parte. Se ela não se arrepender, confessar a sua culpa e mudar de atitude, o problema é dela. Lembre-se que